todos os amigos, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, o meu nome é Valdeir e esse é um canal de comentários bíblicos. Trago aqui semanalmente comentários sobre a palavra de Deus. Então, se você gosta de ouvir sobre a Bíblia, eu te convido a permanecer comigo aí até o final. E hoje eu quero trazer um comentário que eu acredito ser muito importante sobre a sua vida, porque vou falar acerca de ingratidão. Como nós podemos nos prevenir em relação às atitudes de ingratidão que nós podemos viver nessa vida. Você quer ouvir sobre esse assunto? Eu gostaria de trazer aqui para você um texto bíblico para que nós possamos assim tecer o nosso comentário. Mas antes, você que ainda não é inscrito no canal, eu peço a você que esteja se inscrevendo aí, se você gostar do nosso conteúdo. E você que já é inscrito, meu querido, compartilha com seus contatos. Quem sabe essa mensagem pode ser uma resposta de Deus para essa pessoa nesse momento. Amém? Então, dito isso, eu gostaria de trazer o texto bíblico de 1 Samuel, capítulo 23, do versículo de número 1 até o versículo de número 13. Dentro desse contexto vai estar a história de Davi, ou parte da história de Davi. Davi, que foi em Israel o segundo rei que governou sobre Israel. O primeiro foi Saul. E nesse período da vida de Davi, ele estava sendo implacavelmente perseguido por Saul, que era o atual rei. Perseguido porque Saul tinha inveja, sentia ciúmes de Davi e entendia que Davi era um inimigo dele. Davi, queridos, então, ele não quer lutar contra Saul porque ele tem o temor de Deus, de entender que Saul era ungido do Senhor. E ele não poderia levantar a mão contra aquele que era ungido do Senhor. Então, ele foge. E nessa fuga, muitas pessoas que acreditavam em Davi se ajuntam a ele. Cerca de 400 a 600 homens se ajuntam à causa de Davi. Davi, então, queridos, no capítulo 23 de Samuel, 1 Samuel, ali no versículo de número 1, Davi recebe uma notícia que uma cidade chamada Keila estava sendo atacada. E quem atacava essa cidade eram os povos filisteus. Eles atacavam a cidade para roubar o alimento, para roubar ali, saquear as eiras daquela cidade, deixar aquela cidade sem nenhum alimento. Ao saber disso, Davi ora a Deus, porque Davi era um homem de guerra, era um homem que tinha uma fama de ser um grande guerreiro. Então Davi ora a Deus para perguntar se ele deveria se envolver naquela situação. Davi então recebe por 2 vezes a instrução de Deus para que ele sim descesse àquela cidade, porque através da vida dele, Deus estaria livrando aquela cidade de ser saqueada pelos filisteus. Davi então com seus homens desce, e ao descer ali, ele vai ter uma grande vitória sobre os filisteus. Ele vai unir a causa daquele povo e vai vencer os filisteus, vai causar um grande estrago no meio dos filisteus, ajudando assim aquela cidade que estava sendo atacada. Porém agora, Saul fica sabendo que Davi estava dentro daquela cidade. E essa era uma cidade murada, então Saul vai dizer assim, olha, é agora que eu vou pegar Davi. Movimenta então o exército de Israel e desce até aquela cidade com o propósito de cercar Davi, pegar Davi e matar Davi e ficar assim livre daquele problema que ele tinha, que era Davi. Quando Davi fica sabendo que Saul está descendo aquela cidade, ele ora a Deus. Ele pergunta a Deus se realmente aquilo era verdade, se Saul viria contra ele. E se viesse àquela cidade,
se o povo que ele agora acabou de ajudar iria entregá-lo nas mãos de Saul. Deus então diz claramente a Davi que Saul estava sim vindo contra ele e que aquele povo sim, se precisasse, eles entregariam Davi nas mãos de Saul. Veja bem, um povo que Davi acabou de lutar por eles, acabou de estender as mãos e ajudá-los, mas se precisassem, eles iriam entregar Davi nas mãos de Saul para não terem problema com o rei de Israel. E dentro disso, eu quero trazer um comentário bíblico aqui, querido, porque eu acredito que muitas vezes nós vamos lidar com pessoas que são ingratas na nossa caminhada. Muitas vezes você vai ajudar pessoas por direção de Deus, porque a palavra de Deus nos ensina a estender as mãos a quem precisa, a ajudar quem está em alguma necessidade. Assim como Davi foi orientado pelo próprio Deus a se envolver naquele problema e a ajudar a solucionar aquele problema, às vezes você e eu, nós vamos ser orientados por Deus para ajudar muitas pessoas. E às vezes nós achamos que o fato de nós termos ajudado alguém, este mesmo alguém, quando nós estivermos precisando, eles irão nos ajudar. Só que isso, em muitas ocasiões, não vai acontecer. E o fato de nós não sabermos como essas pessoas irão agir, às vezes isso irá nos surpreender. E será uma surpresa desagradável se você estiver esperando a ajuda de alguém e essa pessoa, ao invés de te ajudar, ela vai demonstrar uma ingratidão em relação a você. Talvez você fez de tudo por alguém da sua família. Talvez você estendeu as mãos, cuidou, ajudou. E no momento que você precisou, talvez essa pessoa virou as costas para você. E pior, talvez essas pessoas, elas não só viraram as costas para você, mas se uniram a outras para te prejudicar. Pessoas que um dia você estendeu as mãos, pessoas que um dia você empreendeu força, recurso, tempo, agora estarão ou então agirão, estarão agindo com ingratidão para com você. Será decepcionante viver isso. Será frustrante estar esperando a ajuda de alguém que você um dia serviu e receber dessa pessoa um ato de ingratidão. É isso que Davi está se prevenindo. Porque quando ele ora a Deus e pergunta, Deus, esse povo vai me entregar? E Deus diz para ele, vai. Ele então está agindo de uma forma que nós precisamos agir. E como é isso? É orar a Deus, querido. Como se prevenir disso? É orar a Deus para saber quem realmente está do nosso lado. Com quem realmente nós temos andado. Se são pessoas que, quando nós precisarmos, se elas realmente irão estar conosco, irão realmente nos ajudar. Porque a gente se engana, achando que porque ajudamos, porque auxiliamos de alguma forma alguém, que essa pessoa irá retribuir da mesma forma. Só que isso, querido, nem sempre acontece. Pessoas que você estendeu as mãos um dia, elas podem não estender as mãos para você. E pior, elas podem agir de uma forma que vai prejudicar você. Se você estiver confiando que pessoas vão te ajudar, que pessoas vão te socorrer, você pode estar correndo um grande risco de se decepcionar, porque na hora que você precisar, essas pessoas vão simplesmente virar as costas para você. Independentemente se é da família ou não, querido. Entenda, nós precisamos orar ao Senhor e perguntar a Deus, eu posso confiar em fulano? Deus,
acerca de ciclano, quando eu estiver precisando, ela vai continuar sendo a minha amiga de verdade, o meu amigo de verdade. E Deus, querido, fará você entender com quem você pode contar. E entendendo isso, você não se decepcionará com o fato de alguém estar virando as costas para você no momento de necessidade sua. E deixa eu te dizer, o teu auxílio, o teu socorro vem de Deus. É Deus que levantará pessoas para te ajudar, querido. É Deus que estará te dando a direção em quem você pode confiar, em quem você pode esperar uma ajuda, um socorro num tempo de necessidade. Deus orientou a Davi que ele saísse daquele lugar, porque aquele povo não iria agir com gratidão, pelo contrário, eles iriam ser ingratos em relação a tudo que Davi havia feito por eles. Sendo assim, querido, confia em Deus. É Deus que trará o socorro e o auxílio que você precisar. É Deus que estará te guardando de todo o ataque dos inimigos contra a sua vida. Queridos, esse é o nosso comentário nessa oportunidade. Espero que seja edificante sobre a sua vida. Deixo aqui o meu abraço e até o próximo comentário, querendo Deus, em o nome de Jesus. Amém e amém.